No auge do século XIX, Londres não era apenas a joia da coroa do Império Britânico, era o epicentro da inovação, da cultura e do poder. Uma metrópole que ditava tendências, berço de gênios como Faraday e suas descobertas elétricas, Darwin e sua revolução científica, Dickens com seus retratos sociais cortantes, e até mesmo Alice de Carroll, que encanta gerações até hoje. Mas por trás dessa fachada de grandeza, algo apodrecia. E em 1858, o grande fedor expôs a podridão que ninguém conseguiu evitar, nem mesmo as mentes mais brilhantes da época. Você está preparado para mergulhar nessa história? Porque o que vem pela frente não é para estômagos fracos. Antes, porém, faça um favor a si mesmo, garanta que está acompanhando este conteúdo e deixe nos comentários qual tema você quer que abordemos a seguir. E se tiver um lenço ou máscara por perto, melhor ainda, você vai precisar. O desastre não surgiu do nada. Era uma bomba-relógio, tic-taqueando há décadas. A era vitoriana, com sua aura de progresso, atraía multidões para Londres. A cidade prometia oportunidades, mas não estava preparada para o que vinha pela frente. Fábricas cuspiam fumaça, engrossando o ar com fuligem, enquanto a maioria da população se amontoava em cortiços insalubres, onde o cheiro de podridão era tão denso quanto a pobreza. A canalização, projetada para escoar água, não dava conta do volume de dejetos humanos, animais e industriais que desaguavam nela. Pior, as antigas fossas sépticas, algumas em uso desde os tempos de Henrique VIII, ainda existiam e fediam como se o inferno tivesse aberto suas portas. Até que, nos anos 1850, o problema se agravou. Além do esgoto doméstico, a cidade passou a receber os resíduos de matadouros, hospitais e fábricas. Cadáveres de suicidas, boiando no Tâmisa, completavam o quadro macabro. E o absurdo? Essa mesma água, contaminada por tudo isso, era a que os londrinos bebiam. Não à toa, a cólera ceifava vidas aos montes. Mas os médicos, cegos pela teoria dos miasmas, culpavam o ar corrupto dos bairros pobres. A ideia de que a água podia matar parecia tão absurda quanto a própria epidemia. O que poucos percebiam é que o Tâmisa tinha um truque cruel. Durante a maré alta, as águas sujas eram empurradas para cima, inundando os canos de esgoto. Quando os londrinos enchiam seus baldes, acreditavam que a correnteza levava tudo embora. Mas na maré baixa? Os dejetos voltavam à tona, um coquetel de lixo, carcaças e corpos em decomposição. Era impossível ignorar. Ainda assim, a população seguia sua rotina, como se a negação pudesse afastar a morte. As autoridades não eram totalmente surdas aos gritos por ajuda. Leis foram criadas, fossas foram fechadas, e tubulações modernas foram instaladas, mas só transferiram o problema para o rio. Em 1848, uma comissão metropolitana foi formada, e Joseph Bazalgette, um engenheiro visionário, apresentou um plano ousado, uma rede de esgoto revolucionária. O detalhe? Custaria 5,5 milhões de libras, mais que o dobro do orçamento da cidade. O governo torceu o nariz. Londres continuaria afundando em seu próprio lixo. Enquanto isso, a cólera fazia estragos. Entre 1831 e 1853, 3 grandes surtos mataram 30 mil pessoas. O médico John Snow, um dos poucos que entendia a ligação entre água contaminada e doença, era ignorado. Afinal, era mais fácil culpar o ar podre do que admitir que a solução estava bem na frente deles, parar de envenenar o rio que os mantinha vivos. Quando o grande fedor atingiu seu ápice, em 1858, o calor de quase 50 graus Celsius transformou Londres em um forno tóxico. O cheiro era tão forte que se espalhava por mais de 12 quilômetros. A rainha Vitória fugiu para Oxford. Os políticos, paralisados, tentavam jogar a responsabilidade uns nos outros. Jornais como o The Times zombavam da inação do governo com charges ácidas. Atiraram 250 toneladas de cloro no rio, mas só pioraram as coisas. O produto químico reagiu com os dejetos, liberando gases venenosos. Foi preciso que a situação chegasse ao limite para que Benjamin Disraeli, o primeiro-ministro, tomasse uma atitude. Com um novo projeto de lei, conseguiu aprovar taxas especiais e um empréstimo de 3 milhões de libras para, finalmente, construir a rede de esgoto sonhada por Bazalgette. A solução que salvou Londres e que deveria ter sido implementada anos antes só saiu do papel quando o cheiro se tornou insuportável e as mortes, incontáveis.
Hoje, essa história serve de alerta: o progresso não pode ignorar suas próprias consequências. Londres quase pagou com sua existência o preço da negligência. E você, o que faria se visse sua cidade à beira de um colapso assim? Mas essa vitória não foi construída apenas sobre o desespero, foi erguida pelo clamor de vozes que se recusaram a aceitar a podridão como destino. Figuras como o cientista Michael Faraday, que não se limitou aos laboratórios e usou sua influência para pressionar o governo a limpar aquele esgoto disfarçado de rio. Ou Charles Dickens, cujas páginas imortalizaram o Tâmisa não como uma artéria vital, mas como uma cloaca aberta no coração da cidade. Em romances, crônicas e até nos folhetins sensacionalistas da época, a Grande Fedorenta era a vilã silenciosa, envenenando enredos de mistério e terror com a mesma eficácia com que envenenava pulmões. E então veio a obra-prima de Bazalgette, um labirinto de engenharia vitoriana que desafiou os limites do possível. Mais de 1.500 quilômetros de tubulações serpenteando sob Londres, projetadas para capturar cada gota de chuva e cada resíduo humano, direcionando-os para uma artéria principal de 130 quilômetros, um sistema tão avançado que, até hoje, faz inveja a muitas metrópoles modernas. Bazalgette não confiou em bombas caras ou mecanismos complexos, ele dominou a força bruta da gravidade, usando-a para arrastar a sujidade para longe da cidade como um rio artificial sob a terra. Os custos explodiram. 4 milhões de libras, o equivalente a centenas de milhões hoje, 2.000 operários trabalhando sem trégua, e um governo que, pela primeira vez, entendeu que salvar vidas não era gasto, era investimento. Mesmo assim, a batalha não terminou com a última pá de terra. Enquanto a rede se expandia, os bairros ainda sem cobertura sofriam recaídas. A cólera voltava a assombrar as ruas do leste, e centenas de toneladas de dejetos eram carregadas diariamente para fora dos limites urbanos. Mas, pouco a pouco, o ar se tornava respirável. O grande fedor dissipava-se como um pesadelo ao amanhecer, e o Tâmisa, outrora sinônimo de morte, começava a recuperar sua dignidade. O parlamento, atônito com a eficácia do projeto, chegou a propor uma recompensa de 8.000 libras para Bazalgette, o equivalente a 3 anos de salário de um alto funcionário, mas o gesto foi vetado. No entanto, a coroa não poderia ignorar seu legado. Em 1875, o engenheiro foi convidado ao Palácio de Buckingham, onde recebeu o título de Sir não por ter construído pontes ou palácios, mas por ter devolvido a Londres o direito de viver. Bazalgette morreu em março de 1891, mas seu nome foi esculpido na história. Em 1901, uma estátua foi erguida à beira do Tâmisa, e o De Times profetizou: dentro de séculos, quando estas imensas estruturas de granito ainda estiverem de pé, elas contarão aos visitantes como um homem salvou uma cidade da autodestruição. Os números comprovam: sua obra aumentou a expectativa de vida dos londrinos em 20 anos. Hoje, com Londres abrigando mais de 8 milhões de almas, grande parte de sua rede original ainda funciona, modernizada, mas fiel ao projeto original. Alguns de seus túneis principais e estações de bombeamento viraram atrações turísticas, monumentos a um gênio que pensou não apenas no presente, mas nas gerações que viriam. Joseph Bazalgette não é um nome tão celebrado quanto Darwin ou Dickens, mas seu legado é igualmente imortal. Milhões devem a ele não apenas uma cidade mais limpa, mas a própria vida. E você? Conseguiria sobreviver em uma Londres asfixiada pelo grande fedor, onde cada respiração era um risco e cada copo d'água, uma roleta russa? A história nos ensina que o progresso verdadeiro não é aquele que brilha, mas aquele que salva. E Bazalgette, com suas tubulações silenciosas, salvou mais vidas do que qualquer herói de guerra. Deixe seu comentário. Você acha que as cidades modernas estão preparadas para evitar outro grande fedor? Ou estamos repetindo os mesmos erros, só com tecnologias mais caras? Compartilhe, debate e não esqueça de se inscrever, porque a próxima crise pode estar mais perto do que imaginamos. Até a próxima! Várias notas musicais.